Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arley, né? Na nossa atividade dessa semana, o professor está enviando para vocês uma lista de exercícios, tá bom? Vocês vão ler, né, a lista de exercícios, vão interpretar o problema e vão responder. Depois, no final, vocês vão tirar uma foto, ou você pode imprimir a atividade ou você pode responder ela no caderno. O importante é você fazer a atividade, né? Essa lista de exercícios, né, as atividades que os professores mandam, que o professor manda, né, os exercícios estão em grau de dificuldade, né? Aqui nós temos questões de nível fácil, médio e difícil, né? O importante é você ler as questões com bastante atenção e interpretar o que o problema está pedindo. Vamos lá? Na questão 1, né, o professor Cássio e Daíse fizeram uma viagem de automóvel. Cássio dirigiu 729 quilômetros e Daíse dirigiu 237 quilômetros a mais que Cássio. Sendo assim, os dois juntos dirigiram, né? Primeira pergunta: quem dirigiu mais, né? Foi Cássio ou foi Daíse, né? Olha, ele falou aqui que Daíse dirigiu 237 quilômetros a mais do que Cássio. Então, quem dirigiu mais foi a Daíse, né? E a questão, ela perguntou, os dois juntos, né? A quantidade de quilômetros que o Cássio dirigiu, mais a quantidade de quilômetros que a Daíse dirigiu, né? Você vai interpretar aí, né? Vai fazer a soma, né? Para poder encontrar essa quantidade de quilômetros. E você vai marcar a alternativa certa. Na questão 2, né, o que ele está pedindo? Na festa do Dia dos Professores do CEPI Isabel Cristina, ficou combinado que os alunos levariam os salgados e as alunas levariam os doces. Os alunos levaram 185 risoles, 87 coxinhas, 218 esfirras. As alunas, por sua vez, levaram 218 brigadeiros, 105 beijinhos, 184 cajuzinhos. É correto afirmar que, né? Agora nós vamos ter que analisar a questão por questão. A questão A: juntos eles levaram 950 salgados e doces. Nós temos que fazer a soma. A questão B: os alunos levaram menos alimentos que as alunas. C: os alunos levaram 14 unidades a mais do que as alunas. D: a quantidade de salgados que os alunos levaram é igual à quantidade de doces que as alunas levaram. Para resolver esse problema, primeiro você vai ter que saber a quantidade que os alunos levaram, a quantidade que as alunas levaram. Você vai ter que comparar os dois para poder marcar a alternativa, tá bom? Na questão 3, o preço de um refrigerador à vista é de R$ 1.649 e o mesmo refrigerador vendido a prazo custa R$ 1.875. A diferença em reais do valor do refrigerador vendido a prazo para o valor à vista é de... Olha aqui, a diferença, né? Ele quer saber qual é a diferença. A diferença, eu tenho que lembrar que é uma subtração, né? Qual é a diferença? Se a pessoa comprar à vista, né, ela vai economizar quanto? Essa diferença é de quanto? Aí nós vamos ter que armar a continha, né, e descobrir qual é essa diferença. Você vai marcar a alternativa certa, o valor que você encontrou, né? Você vai ter que pegar o valor a prazo, né, que é maior, menos o valor à vista. Aí você vai encontrar a diferença. Na questão 4, Mariana está lendo um livro de 238 páginas para fazer uma prova de literatura brasileira, que será daqui a 17 dias. Sabe-se que ela deseja ler o mesmo número de páginas todos os dias. Quantas páginas por dia Mariana precisa ler para terminar o livro durante esse tempo? Beleza, olha só. Ela quer saber quantas páginas ela vai ter que ler, né? O livro tem quantas páginas ao todo? 238 páginas. E ela tem que ler essas 238 páginas em quantos dias, né? A informação está aqui, em 17 dias. Quantas páginas ela vai ter que ler por dia?
É a pergunta que o problema deu, né? Se o livro ela tem 238 páginas e ela precisa ler o livro em 17 dias, quantas páginas ela vai ter que ler por dia, né? Você vai ter que pensar aí agora, né? Qual operação você vai ter que utilizar para poder encontrar? É uma adição? É uma multiplicação? É uma divisão que você vai ter que fazer para poder encontrar? Tranquilo. Questão 5. Na questão 5, ele está pedindo: a carga máxima de um elevador suporta 850 quilos. Quantas viagens, no mínimo, uma pessoa de 70 kg precisa fazer para transportar 102 caixas de 35 kg cada uma, usando este elevador? Esse problema, né, o exemplo é parecido com aquele problema da última atividade que o professor enviou para vocês. Ora, a carga máxima do elevador é de 750 quilos. Em uma pessoa ele vai transportar caixas nesse elevador, né? E a pessoa pesa quanto? Essa pessoa ela pesa 70 quilos. Então eu tenho que considerar o peso da pessoa e o peso das caixas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Eu posso pensar assim: na primeira viagem, né? A primeira ida, né? A primeira viagem dele, ele vai levar quantas caixas por vez, né? Eu vou ter que fazer uma conta, eu vou ter que pensar aí em como que eu vou transportar essas caixas nessas viagens, né? Eu faria assim: eu pegaria a capacidade máxima do elevador, que é de 850 kg, e eu ia fazer uma subtração: 850 menos o peso da pessoa, menos 70 kg, né? Eu ia fazer 850 menos 70, porque aí eu vou descobrir quanto de peso que eu vou poder levar em caixas, né? E eu sei que cada caixa pesa 35 kg, eu ia pegar esse valor e dividir por 35, que eu vou descobrir quantas caixas eu vou poder levar. Após fazer isso, eu vou saber, né, que quantas caixas que vai faltar, né? Que na primeira viagem eu vou levar aquela quantidade de caixas, na segunda viagem eu vou levar aquela mesma quantidade de caixas, na terceira viagem, assim por diante. Lembrando que quando chegar no final, a quantidade de caixas ela vai só diminuindo, certo? Vamos para a questão 6. Essa questão 5, né? Esse tipo de questão dá para resolver de várias maneiras diferentes, né? Esse é um exemplo que o professor deu, né, como eu faria, né, dessa maneira. Você pode desenhar, fazer o desenho ali na primeira viagem, quantidade de caixas que ele vai levar, na segunda viagem, na terceira viagem, até descobrir quantas viagens serão necessárias para poder levar essas caixas, né? No mínimo, quantas viagens ele vai precisar para levar essas 102 caixas até transportar elas no elevador. Questão 6. Uma questão de análise de gráfico, né? Nós temos aqui um gráfico, o tempo médio de vida de alguns animais por ano, né? Aí aqui eu tenho aqui a águia, ela vive até 35 anos, em média. Arara, 60 anos. A coruja, 27. A gaivota, 40. O pardal, 20 anos. Considerando os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que o tempo médio de vida desses animais né? Na questão A, eu posso afirmar que o pardal é de 27 e a arara é de 60 anos? B, a águia é de 35 e a coruja é de 40? C, a gaivota é de 40 e o pardal é de 27? D, a águia é de 35 e a gaivota é de 40? Você vai ter que analisar, né, as alternativas para você marcar qual dessas alternativas é a correta. Dessas, apenas uma está correta, as outras são falsas. Na questão 7, eu tenho aqui uma tabela, né, e tem umas continhas aqui do lado. Nessas continhas daqui do lado, você vai fazer o cálculo para mim. 4.372 vezes 2, 1.234 vezes 25,
né? Que aqui eu tenho que multiplicar quem primeiro? Unidade, né? Eu multiplico 5 vezes 4, depois 5 vezes 3, 5 vezes 2, 5 vezes 1. Depois, quando eu for multiplicar o 2, eu tenho que dar um espaço aqui embaixo, né? Vai ser 2 vezes 4, 2 vezes 3, 2 vezes 2, 2 vezes 1. No final, soma, né? Soma tudo. Aqui já está a continha armada, vocês vão fazer essa multiplicação para mim. Do lado aqui eu tenho uma tabela, né? Vocês vão completar essa tabela, né? Observa. Complete o quadro e desenvolva as multiplicações a seguir. Na tabela aqui nós temos uma multiplicação, observe. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 5, 0. Olha aqui embaixo. 1 vezes 1, 1. Eu tenho aqui 1 vezes 5, 5. Aqui do lado você vai completar para mim, ó. 1 vezes 7. Você vai colocar o resultado aqui nesse quadrinho. Continuando. 1 vezes 8. Você vai colocar o resultado aqui nesse quadrinho. E aqui do lado já está respondido. 1 vezes 9, 9. Está aqui. Esses quadradinhos em branco vocês vão preencher para mim. Olha o 2. Né? Você olha 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1. Né? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5. Ó, o 5 em cima e o 2 aqui do lado. Né? 2 vezes 5. Você vai colocar o resultado aqui para mim. Do lado já está preenchido. 2 vezes 7, 14. Beleza? Vocês vão preencher essa tabela, né? E quando terminar a atividade, vocês vão tirar uma foto, vão enviar a atividade para o professor corrigir, né? E eu vou dar a devolutiva para vocês também. Então a atividade nossa é essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar uma mensagem, pode me perguntar que o professor vai estar aqui para poder sanar a dúvida de vocês, tá bom? Estou aguardando a devolutiva de vocês, a atividade de vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, tá bom?